E nessa noite eu quero ministrar uma palavra muito poderosa para a sua vida. É algo que Deus falou comigo alguns anos atrás e hoje eu senti da parte dele de compartilhar essa mensagem com você. E para você que está em casa, que vai anotar essa mensagem, o tema dessa mensagem é: a revelação de quem Deus é revela quem eu sou. Você já teve uma experiência muito profunda com Deus? Você já se perguntou quem é Deus e quem é você? Você já colocou na balança o que você sabe sobre Deus e o que você sabe sobre você? Eu quero trazer aqui 4 revelações que você tem quando você tem um encontro com Deus. É inevitável você não ter uma revelação de quem Deus é quando você tem um encontro com Deus. E é por isso que nós vamos ler lá no livro de Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. O livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. E diz assim: No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: Vê? Isto tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava, que chamava: Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Uau! Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesta hora. Senhor, tudo o que eu peço nesta noite é que o Teu Santo Espírito traga uma clara revelação de quem o Senhor é, para nos trazer uma revelação de quem somos. Paizinho, abra os nossos olhos para que possamos enxergar o que o Senhor quer para nós. É tudo o que eu te peço, traga revelação, assim como o Senhor revelou a mim, revela também a cada pessoa que está me ouvindo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Uau, no encontro com Deus, nós temos 4 revelações. E é essas revelações que eu quero compartilhar com você. A primeira revelação que nós temos no encontro com Deus é a revelação de quem é Deus. No versículo do capítulo 6, do versículo de 1 ao 4, a Bíblia fala que Deus, Ele é santo. Isaías teve a plena convicção de que Deus é santo. Os serafins que guardavam a santidade de Deus eram criaturas resplandecentes. As suas asas cobriam o rosto e indicava reverência. Cobrindo os pés mostrava humildade. E voando mostrava-se prontos para o serviço. Isaías contemplou a glória de Deus. Ele entendeu a dimensão da grandeza de Deus e toda a sua majestade. Quando nós temos um encontro com Deus,
nós temos essa revelação, a revelação de que Deus é santo, a revelação de que Ele é majestoso, a revelação de que Ele é grande, a revelação da grandeza de Deus nos faz ver a nossa pequenez. Se de fato sabemos que Deus, Ele é todo resplandecente, Ele é todo o nosso provedor, Ele é o nosso protetor, é aquele que cura. Então, por que focamos as nossas forças nos problemas? Muitas das vezes, igreja, nós deixamos de vivenciar e experimentar essa experiência de quem Deus é na nossa vida, porque focamos todas as nossas forças nos nossos problemas. E eu quero te convidar a, nesta hora, você se desligar de todos os seus afazeres na sua casa, de tudo que possa te atrapalhar e focar naquilo que Deus quer trazer de revelação para a sua vida. Nós cantamos aqui uma canção que se diz contemplação. A contemplação da glória de Deus, a contemplação de que Ele é santo. Quando os 24 anciãos, eles lançam suas coroas aos pés do Senhor, ao trono do Senhor, e declaram: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías também teve essa experiência. E Deus quer que nós também tenhamos a experiência da santidade do Senhor, a experiência de quem Deus é. Mas também, nessa revelação de quem Deus é explícito de que nós também temos a revelação de quem somos. No versículo 5, Isaías fala bem assim, que ele diz o seguinte: e ele fala assim: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou homem de lábios impuros. Isaías, diante da grandeza de Deus e diante da santidade do Senhor, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que era um homem pecaminoso. Isaías teve uma experiência nunca vivida por ele antes. Ele nunca teve uma revelação tão clara de quem Deus é, logo expôs aquilo que ele é. Ele se deparou com a santidade de Deus de tal forma que seu pecado foi exposto. E ele viu sua humanidade pecaminosa. Ele começa logo nos capítulos 1, se você parar para ler o livro de Isaías, ele começa profetizando contra o povo, denunciando o pecado do povo. Porém, no capítulo 6, quando ele teve essa experiência, ele passou a olhar para si mesmo e ver que dentro dele haviam coisas que precisavam ser mudadas. Ele diz: ai de mim. Ai de mim, não tenho salvação. Em outras versões diz: estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Uma revelação de quem somos só é possível quando temos uma revelação mais profunda a respeito de Deus e a sua santidade. E foi o que aconteceu com Isaías. No livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 13 diz: Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Uau! Uma experiência verdadeira com Deus deve produzir em nós reverência, humildade e prontidão. É assim que os serafins estavam. Era isso que os serafins representam para nós hoje, porque, pensa comigo, anote isso aí. Uma experiência verdadeira com Deus deve produzir reverência, humildade e prontidão. Uma experiência com Deus nunca deve produzir em nós orgulho, nunca deve produzir em nós soberba. Não, uma experiência com Deus deve produzir reverência, humildade e prontidão. Isaías nos ensina que o pecado é impureza. A santidade de Deus constrangeu o profeta e revelou quem ele era. Ele pôs na balança quem ele era e quem Deus era e disse: ai de mim, não tenho salvação. Estou perdida. Perdido.
Essa foi a sensação terrível que Isaías teve quando teve essa experiência, quando se viu diante do alto e sublime trono da santidade de Deus. Diante dessa revelação, o profeta se via como um miserável pecador perdido, condenado, pois os seus pecados o impediam de ter comunhão com Deus. Ei, o que nos separa de Deus são os nossos pecados, são os nossos delitos, são as impurezas. Isso faz separação entre Deus e o homem. E naquele momento, mesmo sendo profeta de Deus, Isaías teve essa convicção: estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, ai de mim. Deus, Ele deseja e Ele quer ser encontrado por nós. Aproveite isso. Aproveite isso, enquanto Ele ainda se pode achar. A palavra de Deus fala bem assim, que Ele fala assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e eu vou mudar a sua sorte. Ei, serei achado de vós. Ei, Deus, Ele deseja ser achado por nós. Ele deseja ser encontrado por nós. E por que nós não procuramos Deus? É porque ainda não tivemos uma revelação de quem Deus é. E o bom é que ao reconhecer que existe um toque de santificação, há uma provisão de Deus para todos aqueles que se arrependem. Quando nós reconhecemos que existe um Deus que é santo e que eu diante do Senhor, eu não sou nada, há uma provisão de Deus para aqueles que se arrependem. E diante disso, diante do reconhecimento, diante do arrependimento, nós temos a revelação da graça de Deus. E isso para mim é algo extraordinário, porque no verso 6 e o 7, ele fala que imediatamente um dos serafins voou até onde Isaías estava, trazendo uma brasa viva do altar. E ele toca nos lábios de Isaías. Quando Isaías reconheceu seu pecado, a Bíblia diz que um dos serafins vem com uma brasa viva, que havia tirado do altar. Gente, do altar de Deus, do trono de Deus. E toca na sua boca e declara: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Sabe qual é interessante? Quando Isaías disse: ai de mim, estou perdido, estou sem salvação, porque sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos contemplaram o Rei. Uau! Deus agiu na área que Isaías confessou ser fraco. E é isso que Deus quer trazer de revelação para nós. Ao confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Deus agiu na área em que Isaías confessou ser fraco. Anota isso aí. Anota isso aí. Onde há arrependimento e confissão de pecados, há perdão e cura. Onde há arrependimento e confissão de pecados, há perdão e cura. A Bíblia diz que quando o serafim tocou nos lábios de Isaías, foi-lhe removido a culpa e o pecado foi perdoado. Quantas vezes nós cometemos pecados, pecadinhos, pecadões, e temos esse sentimento de culpa dentro de nós e não nos perdoamos por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Mas quando nós confessamos ao Senhor a área que nos é fraca,
Onde há arrependimento e confissão, há perdão e há cura. Onde é sua fraqueza? Qual é o estado emocional que você vive hoje? O que vem te acompanhando por anos na sua vida e você sabe que quando pratica, você entristece o coração de Deus e a sua família. Confesse ao Senhor. Procure ajuda. Sob a revelação de Deus, houve contato com a sua fraqueza, houve santificação, houve progresso. Ei, você sabe quando é que as coisas vão mudar na sua vida? Quando você começar a buscar Deus. Deus quer ser encontrado por você, Deus quer ser achado por você. Busque o Senhor. Busque o Senhor, busque ter experiências profundas com Deus, porque a revelação de quem Deus é vai mostrar certamente quem você é. E debaixo dessa revelação, com certeza, vai ser mostrado sua fraqueza. Uau! Mas você sabe qual é o mais engraçado disso tudo? É que Deus não tinha o porquê de Deus fazer, de derramar da tua graça, de enviar Jesus. Mas Ele escolheu nos amar, mesmo quando nós ainda não tínhamos nascido. Talvez você olhe para mim e fale, mas pastora, eu não pedi para Ele morrer por mim, eu não pedi para Ele fazer esse sacrifício pela minha vida. É por isso que é graça, favor imerecido. Quando nós temos a revelação de quem Deus é, logo sabemos quem somos. E reconhecendo as nossas fraquezas e confessando ao Senhor, a graça de Deus é derramada sobre nós. Ei, a graça é Jesus. Todo aquele que confessa os seus pecados e reconhece o sacrifício de Jesus e o recebe na sua vida, a graça de Deus se estabelece em nós. E nós fomos feitos justiça de Deus. Uau! Isso é magnífico. Isso é maravilhoso. Nós não merecemos o seu perdão, mas Ele escolheu nos perdoar. Não merecemos o seu cuidado, mas Ele cuida de nós. Não merecemos o seu amor, mas escolheu nos amar. E diante de toda essa revelação de quem Deus é, revelação de quem somos e revelação da graça de Deus, que não é por aquilo que você faz, não é pelos seus méritos, não é pelas suas forças, não é pelo seu jejum, não é pela sua oração, é por aquilo que Jesus fez na cruz. Isso é graça. Porque você pode tentar fazer várias coisas, porque não vai de maneira nenhuma pagar o que Deus fez. É por isso que é graça. E diante disso tudo, nós temos uma revelação magnífica, que é a quarta revelação que nós temos quando temos um encontro verdadeiro com Deus, quando temos uma experiência profunda com o Senhor, quando buscamos conhecê-lo. Nós temos a revelação do nosso chamado. No versículo 8, fala bem assim: em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando temos a revelação de quem Deus é, de quem somos, agimos como aqueles serafins, tendo reverência, humildade e prontidão ao serviço do Rei. Reverência, reconhecendo a santidade de Deus. Humildade, de reconhecer que somos pecadores e que sem a santificação, ou seja, sem arrependimento e sem confissão de pecados, vamos continuar separados de Deus. Nós temos que reconhecer que somos pecadores. E a prontidão ao serviço do nosso Rei, porque no encontro com Deus se desperta o nosso chamado. Uau, você acaba de ter a revelação de quem Deus é. Acaba de ter a revelação de quem você é. Reconhece os seus pecados. Em seguida vem a graça de Deus sobre a sua vida. Diante disso tudo, reconhecemos, temos a revelação do nosso chamado. E prontidão
Deveria ser o sobrenome de todo novo cristão, velho cristão, mediano cristão. Tinha que ser Cristão Prontidão, Catiane Prontidão, Ana Prontidão, Cristiano Prontidão. O nosso sobrenome tinha que ser Prontidão, para nos fazer lembrar que precisamos estar pronto para servir o Rei. Depois de todo esse processo de reconhecer quem Deus é e de quem somos, o próprio Senhor confirma o nosso chamado. E ele pergunta a Isaías: quem hei de enviar? E quem irá por nós? Olha, essa resposta de Isaías, na minha versão, que é King James, fala bem assim: ao que prontamente respondi. Prontamente respondi. Gente, isso é fantástico. Porque nem todo mundo que tem experiências profundas com Deus prontamente responde ao chamado de Deus. Mas nesta noite eu quero desafiar você a prontamente responder ao chamado de Deus. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Existe um empurrão de Deus para fazermos a obra do Senhor. Ele quer te levar a cumprir o ID, Ele quer te levar a conquistar novas nações para o reino de Deus. Isaías responde com gratidão por aquilo que o Senhor fez com ele. Não existe maior gesto de gratidão do que responder prontamente ao chamado de Deus para a nossa vida. Quando, há uns anos atrás, assim, uns 5, 6 anos atrás, eu tive uma revelação de Deus ao meu chamado e eu não queria. E aí as pessoas começaram a me chamar, né, por determinadas coisas. E aí eu tive que ter uma experiência profunda com Deus para reconhecer o meu chamado. Hoje eu exerço o ministério ao lado do meu esposo e Deus me deu um amor muito grande em cuidar de mulheres. Nós temos o Empower de Mulheres, onde temos feito um trabalho muito lindo com o Senhor, mulheres prontamente para servir a obra de Deus. E eu vejo um despertar nessa nação feminina de ganhar outras mulheres sedentas da palavra de Deus, carecendo de amor, carecendo de cuidado. Mas também aqui se levanta homens dispostos a cuidar de outros homens, dispostos a pregar o evangelho, a restaurar, juntamente com a palavra de Deus, o sacerdócio dos homens desse lugar. E isso traz uma alegria muito grande ao meu coração. E é isso que nós entendemos como família aliança, a responder prontamente ao chamado de Deus, a conquistar essa terra, a conquistar essa região para o Senhor, prontamente para estabelecer o reino de Deus. Isaías agora está pronto com uma nova visão, uma nova perspectiva ministerial, uma nova dimensão de autoridade. Quando Deus nos transforma, Ele nos chama para sermos agentes de transformações no nosso tempo, nessa geração, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, de medo, de horror. É nesse momento que Deus te chama às nações, que Deus te chama para você responder prontamente ao seu chamado. Uma revelação de quem Deus é, gera em nós necessidade, urgência de falar do amor de Deus, de servir a esse Deus. Isaías teve sua revelação no ano em que o rei Uzias morreu. A palavra de Deus diz que Uzias, ele transgrediu contra o Senhor. Uzias tentou queimar incenso, holocaustos, sendo que ele não foi chamado e nem designado para isso. A soberba de Uzias foi tão grande, o orgulho de Uzias foi tão grande, que ele negligenciou as ordens de Deus. Ele foi rebelde. E muitas das vezes,
dentro de nós existe um Uzias que precisa ser morto. Esse Uzias, ele precisa morrer. Uzias representa tudo aquilo que nos impede de ver a glória de Deus. Eu não sei o que se passava exatamente no coração do meu irmão Isaías, profeta Isaías, mas de uma coisa eu sei, quando o rei Uzias morreu, algo se destacou na visão de Isaías. Ele pôde contemplar ao Senhor e reconhecer quem ele era. O que tem te impedido de ouvir Deus? O que tem te impedido de ver a glória de Deus? Nesta noite, eu chamo a sua atenção. Eu chamo a sua atenção para que você olhe para si mesmo e tenha um encontro com Deus. Olhe para si, comece a colocar, a ponderar, a escrever. Eu não sei, mas você precisa ter uma revelação de quem Deus é, para que todas essas etapas se concretizam na sua vida. O desejo do meu coração é que você passe por esse processo. Assim como um dia eu passei, assim como Isaías passou e muitos outros passaram. Eu ainda estou no processo, viu? Mas o meu desejo é que você tenha uma plena revelação de quem Deus é. Para que você possa expressar esse amor com certeza e clareza. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e você orasse comigo. Senhor, nesta hora, Pai, eu coloco cada vida, Senhor, que prontamente está me ouvindo. Eu coloco, Senhor, esta família, Pai, que tem orado, que tem passado por lutas. Senhor, eu peço ao Senhor nesta noite que envie, Pai, anjos, ó Deus, com brasas vivas para tocar em lábios desejosos que reconheceram quem são diante daquilo que o Senhor é, ó Pai. Paizinho, que sejamos nós aqueles que vamos temer ao Senhor, aqueles que teremos reverência, teremos humildade, Senhor, e sejamos prontos para a Tua obra, no nome de Jesus. Toque em cada coração, cada família, Senhor, que cada família reconheça que ali é um pedaço do céu na sua casa, que seja estabelecido a cada dia o Teu reino, e aonde quer, ó Pai, que essas pessoas passarem, a Tua glória seja sentida, a Tua presença seja sentida, Senhor. Envie, Pai, pessoas nessa noite, Deus, ó Deus, a falar do Teu amor aos seus vizinhos. Toca nessa família que nesta hora, Pai, está com enfermos dentro de casa. Toca, Senhor, nesta família que tem chorado. Toca, Senhor, nessa família que tem desejado a Tua presença, mas não tem conseguido viver uma constância na presença do Senhor. Que essa noite seja noite de transformação, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha entendido a mensagem. A revelação de quem Deus é revela quem eu sou. Traz a revelação de quem somos. E no nome de Jesus, o agente de salvação está ouvindo esse áudio e será aquele que vai apregoar o ano aceitável do Senhor. Muito obrigado, fiquem com Deus, tá bom? Deus o abençoe.